Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Bora com as últimas notícias do Corinthians nessa segunda-feira. Informação importante, demissão de Dorival Júnior, que história é essa? Corinthians quer a volta do Tite, será que o Dorival vai cair? Você aprova a volta do Tite em caso de uma possível demissão aí do Dorival Júnior? Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Sem mais delongas, bora ver as últimas novidades do Corinthians. Bora pro vídeo, galera! O jogo aqui na Neoquímica Arena, 2 para o Bahia, 1 para o Corinthians. Vergonha! 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 Se o som que vem das arquibancadas é um termômetro para entender o clima e o momento de um time, o do Corinthians... O que você acha que está acontecendo? Crise diretoria, jogadores não estão dando 100% assim, mas estão jogando com raça. Parece que eles não estão preocupados tanto com esse campeonato e sim com os outros campeonatos. E eu acho que eles têm que mudar a mentalidade deles, entrar mais a sério no campo, não ficar fazendo faltas bestas. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. Uma só vitória nos últimos 11 jogos. O time estacionou na tabela de classificação e agora está só 3 pontos acima da zona do rebaixamento. Foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é a parte do estádio do Corinthians onde fica a zona mista, que é o local por onde os jogadores passam depois de todas as partidas. E depois desse jogo do Bahia, 6º jogo seguido sem vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o único jogador que passou por aqui para explicar essa fase foi o argentino Rodrigo Garro. O torcedor tá certo, né? O torcedor não quer sofrer mais, o torcedor quer ver o time como acabou o ano passado, o time jogando para brigar por Copa. Eu também, eu não quero jogar mais brigando ou olhando a tabela de embaixo. O torcedor está certo, o time é muito grande para essas coisas. Mas para isso a gente tem que ter um certo comportamento, né? Tanto dentro do campo como fora do campo. Esse jejum de vitórias se mistura a problemas extracampo, crise política e financeira, dívidas que nesse momento, por conta do transfer ban da FIFA, proíbem o Corinthians de contratar reforços. Nós não medimos esforço para vir apoiar o Corinthians aqui, só quem que está lá no comando não enxerga esse esforço nosso aqui. A gente só pede, pelo amor de Deus, tenha um pouco mais de cuidado com o Corinthians. Sentimento de frustração mesmo. Tá aí, Renato Cury mostrando o clima lá em Itaquera, que antes salvava o Corinthians, né? Mas nem isso tá funcionando. Olha lá, os últimos 5 jogos na Arena, 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 20% em casa pelo Brasileirão, né? A gente vai mostrar os gols aí dessa partida. Calan, que fase do Corinthians, hein? Outro time que tá com problemas estruturais graves, né? Isso fica cada vez mais claro. Agora, foi um jogo que o Corinthians conseguiu até produzir, coisa que não tinha, que vinha tendo muita dificuldade, né? Teve bastante volume de jogo, pecou nas tomadas de decisões defensivas, é claro. O Dorival tentou mudar o esquema tático, acho que o Guinegão e o Kaique foram duas respostas positivas, os moleques do terrão, mas não dá. Com o elenco que tem, mesmo desequilibrado do jeito que é, não pode brigar lá embaixo da tabela, Fred. Exato, assim, e dos 4 protagonistas da equipe, né, 3 estão fora, né, então acho que a maior preocupação do torcedor corintiano agora é a perspectiva de melhora, né, Calan, porque não tem. E dentro da sua casa, sempre foi um ponto muito positivo, né, Fred, você vê os outros times conseguindo ganhar ponto, até vencendo, o que era uma marca registrada, de fato, dessa equipe do Corinthians, dá um momento de atenção e ficar muito esperto realmente, porque brigar ali embaixo é complicado. O Dorival tá muito incomodado. A gente vai trazer o Dorival falando, eu acompanhei a coletiva, você participando, os outros colegas participando. Tem até uma situação entre ele e o Fabinho Soldado que ficou diferente, não é, Bela? Tá muito incomodado. Ele chegou a falar e era uma situação assim, tava ele e o Fabinho Soldado na primeira cadeira na frente dele, um olhando pro outro. E o frente a frente? Frente a frente, porque o Fabinho sempre acompanha as entrevistas sentado de frente para ele. E ele falando assim, eu pedi reforços e continuo aguardando. Como ele continua aguardando se tem um transfer ban e se não tem dinheiro? E ele falou na coletiva de novo, continua aguardando, de frente para o diretor, que é o responsável por contratar. Então tá uma situação muito tensa que acaba refletindo em campo, que é o que disse o Garro, hein? Então até em cima, já para pegar esse gancho sobre o Fabinho Soldado,
O Belo trouxe um bastidor para você e eu vou trazer outro. Uma das perguntas da coletiva, o Belo pode me corrigir, vocês podem me corrigir, fiquem à vontade. Foi perguntado a ele sobre o Héctor. Sim. Sobre o Héctor. Aí o Dorival responde, né? O Dorival responde que o Héctor é um caso que está entregue ao Fabinho Soldado. Então, eu não sabia, eu estou ouvindo, eu não sabia que o Fabinho Soldado estava na frente dele. Ele joga, e aí qual é a impressão que eu tenho? Ou seja, ele está fora dos meus planos, a diretoria tem que resolver o que vai fazer com o Héctor. Com o Corinthians com vários problemas dos jogadores. O Fabinho Soldado não deu entrevista ontem não deu entrevista, mas conversou em off com alguns jornalistas. E foi perguntado a ele, é um bastidor que eu passo para vocês, foi perguntado a ele sobre essa declaração do Dorival. Pô, o Héctor, o Dorival falou para perguntar para você o que está acontecendo, por que ele não está sendo relacionado e tal. Aí o Fabinho Soldado responde como? Responde devolvendo a bola para o Dorival, ele responde assim, é que ele perdeu espaço, por isso que não está sendo escalado. Essa era uma resposta que o Dorival poderia dar se fosse o caso. Ele que escala o time e fala, nesse momento tem outros jogadores na frente, ele vai buscar o espaço dele e retorna ao time. O Dorival dá clara intenção de que, o problema é com a diretoria. E só um adendo, Garrafa, não é que o Héctor não foi pro banco porque outro jogador foi no lugar dele. Tinha um homem a menos no banco. No Corinthians, 21 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas, tem um aproveitamento de 49,2%. Os números, muitas vezes, são frios, mas eles são reais, estão aqui. Eu vou acrescentar, e não tenho procuração para defender o Dorival, porque como o próprio Matheus, que é corintiano tal ali, ele deu a opinião dele e acha que está sentindo saudade do Ramon, muita gente está sentindo saudade do Ramon. Eu só quero dizer uma coisa, gente. O Dorival, ele, e aí o Belo pode me corrigir se eu estiver errado, porque o Dorival, ele teve o time, o Corinthians tem um bom time, ele só teve praticamente o time titular com Memphis, Garro e Yuri Alberto. Quando? 2 jogos. Em dois jogos. Os 2 contra o Palmeiras. Os 2 contra o Palmeiras e deu o quê? Corinthians. E ainda perdeu o Memphis no segundo tempo contra o Palmeiras, perdeu o Carrídio. Então, diferentemente daquele trabalho, foi o trabalho de recuperação do Corinthians no ano passado com o Ramon Dias, ele tinha esses caras à disposição. O Dorival só teve, quantos jogos o Dorival aqui, 21 jogos. Em 21 jogos, o Dorival só teve o time completo 2 vezes. 2 vezes. E todo mundo diz o quê? O Corinthians tem um bom time. Quando está todo mundo à disposição, E isso ficou provado, porque encarou o Palmeiras e eliminou o Palmeiras, favorito na Copa do Brasil, dentro do Allianz. Não é? Então a gente tem que pensar um pouco. E outra, sobre reforços. O Dorival está pedindo, foi prometido a ele 4 reforços. O Vitinho veio meio na bacia das almas. O Dorival ontem falou de novo, eu pedi os reforços não vieram. Foi prometido a ele na assinatura do contrato, não vieram. Então o material humano que prometeram ao Dorival não entregaram. Ele só teve o elenco em 2 jogos. E ainda, agora, não tem o Memphis, o Carrídio e o Yuri. E para colocar para eles e para vocês interagindo com o Bacérgio, olha o que o Garro fala a respeito do joelho dele. O Garro, olha, a coisa tá tão feia, pode ficar sem o Garro também. Vai jogar lá com o Atlético no tapetinho. Olha o Garro falando que pode ser desfalque. Vamos ouvir. Mi tratamento no está consiguiendo jugar 3 jogos por semana. Mi joelho no está aguantando, mas tem que botar a cara. No es momento para deixar de jugar. Así jogue mal, jogue bien, yo quiero jugar, quiero botar a cara. Sé que mi performance, mi actuación no están siendo las mejores, mas o Corinthians me precisa, o time precisa de mí, precisa de todo, no só do Garro, mas quando se chama de responsabilidad, eu pego essa responsabilidade, mesmo que o joelho não esteja 100%, porque, como falei, infelizmente não é momento de parar. O joelho incomoda quando tem muita sequência de jogo, A gente jogou 90 no sintético e isso atrapalhou, mas, como falei, não gosto da excusa, gosto de trabalhar, de fazer cargo, e eu me quero fazer cargo também de minha situação. Por essa entrevista do Garro, fica claro que a qualquer momento ele também sai do time. E aí é justo toda essa cobrança no Dorival? Essa é a minha opinião, quero ouvir a opinião de vocês, gente. Fiquem à vontade, o trabalho do Dorival é bom, ele tem culpa em tudo que está acontecendo no Corinthians, fique à vontade. Olha, Garro, eu acho que o Dorival é um cara esforçado, é um cara trabalhador, principalmente trabalhador, que entende muito de tática de futebol, é um especialista, realmente um especialista.
Só que no Corinthians, ele não está sabendo administrar a crise. E a crise que eu digo envolve a política do clube também. Eu não sei se o Belo concorda comigo. Ele não consegue equilibrar as coisas, entendeu? E quando ele vai escalar o time, com problemas, ele não tem saídas. Ele sempre cobra os outros. Nunca é ele o culpado. O culpado é porque não contratou. O culpado é porque machucou o jogador. E ele tira dele a responsabilidade de montar um time competitivo. Ah, mas não tem elenco. Tem elenco, sim. Tem elenco que está lá. Ele como treinador... Mas que elenco é esse, gente? Não importa. Não importa, sim, senhor. Ô, Garrafa. Ô, Chico Lang, digo Garrafa, se você chega aqui na Gazeta... Sim. E não tem ninguém na bancada, você tem que fazer o programa sozinho. Eu faço que nem o Neymar, eu choro. Se vocês não vierem, eu sou sensível também. Olha eu aqui, sem vocês, Chico Lang. Aí você chora. Mas o Dorival não é de chorar, ele é de enfrentar as situações. Só que ele não está sabendo enfrentar os principais problemas do Corinthians, que são esses. Pô, mas sem Memphis, sem Yuri, sem Carrídio... Mas são desculpas, ele tem que dar um jeito, ele tem que bolar um jeito. Ele é o treinador do Corinthians. Ele é mágico, ele é treinador, não é mágico. Ele ganha bem pra isso. Garrafa, eu particularmente não concordo com o Chico, não. Eu não concordo, até porque se não fosse o Dorival e o Fabinho Soldado, esse time aí tava lá na zona de rebaixamento. Com toda a polêmica que tava aí, Chicão, o que fizeram, que a política fez no clube, se afetasse esses jogadores aí, o Corinthians não estava onde está, não. E não tinha ganho o que ganhou no início do ano, não. Então, o elenco não é bom. Ele tem 12 jogadores titulares. Menos esses 3, Paulo. Estão na tela, ó, Paulo, para você lá, Paulo. Não, ele tem 12 jogadores titulares. E se ele não tem esses jogadores, você olha no banco de reserva e fala assim, quem eu vou colocar? Quantos titulares, Paulo, que ele tem? 12. Pô, 12 então menos... Demissão. Então pede demissão. Mas vai fazer o quê? Pede demissão, vai embora. Isso é herança do Augusto. Um de cada vez. Vai embora. Isso é herança do Augusto. Vai embora. Sim. Na montagem do elenco. Mas aí, o jogador, concordo com você. Pelo que ele ganha, tem que dar jeito no time, pô. Eu acho que o jogador não pode bater de frente com o Bahia, Flamengo. Esses times não podem bater de frente, jogar de igual para igual, tô falando. Mas não pode perder ponto pro Juventude lá, né? Exatamente. Então, eu acho que por mais que o Corinthians não tenha um elenco como tem os outros, no caso que eu citei agora, mas eu acho que perder para a Juventude, mesmo o Bahia, que é superior ao Corinthians, você não pode jogar aberto, de igual, enfrentar, bater de frente com o Bahia. Eu acho que tinha que jogar mais fechado, povoar mais o meio campo e sair no contra-ataque. Ele foi pra cima de qualquer jeito, jogador. Por isso que eu acho que o Corinthians perdeu. Para nós observarmos, jogador, o Corinthians hoje precisa de jogadores de defesa. Precisa de jogadores para compor ali o setor de meio campo também. No ataque, agora chegando o Vitinho. Então são vários setores que você precisa de ajuste. E aí quando você perde essas 3 peças aí que nós vimos agora... praticamente você perde 1/3 ou quase eu acho que ele não está sabendo posicionar. Acho que ele não está sabendo posicionar o meio-campo. Porque a defesa. Não, Marco Belo? A defesa não é a mesma? Quase sempre? Sim. Está jogando praticamente a mesma defesa todos os jogos. Mas a defesa. Mas o meio-campo que não está sabendo. Aí o Mateuzinho dá um carrinho daquele, quem cai? Os desfalques não estão na defesa aí, o Miller. Mas aí o Mateuzinho dá um carrinho daquele. Da defesa até o meio era o mesmo time. Então, pô. A defesa é o mesmo time. O jogador, acho que no meio campo não está sabendo posicionar o time no meio campo. Que se torna na defesa. Está muito aberto o time. A impressão que eu tenho é que o Dorival ele não sabia onde ele estava entrando quando ele assinou o contrato com o Corinthians. Porque ele assinou um contrato com Augusto Melo, que prometeu 4 reforços para ele, com o Fabinho Soldado. Ele achou que ele iria para um time que teria esses 4 reforços, sendo um zagueiro, um atacante que ele recebeu agora, o Vitinho, e 2 meias. Ele pediu esses jogadores. Aí o Augusto sai, sofre um impeachment, entra o Stabile, entra um transfer ban, que não pode contratar jogador. O Fabinho Soldado, que era para ser o homem forte do futebol, tá por um fio, porque há muitas pessoas lá que não gostam do trabalho dele, ele pode não continuar. Então ele não tem o apoio do Fabinho Soldado também. Então, ele não sabia onde ele estava se metendo. E a impressão que dá é que ele está assustado, ele está nervoso, que ele não sabe o que fazer. Tanto que ele ontem falou na entrevista que ele está esperando o reforço. Como que ele está esperando o reforço com o transfer? Exatamente. Bem lembrado pelo Belo,
E você vê que o Belo fala sobre a situação no geral. Tanto é que o próprio Garro fala. Não é só nós aqui em campo, o clube precisa entrar em acordo. Ele mesmo está falando lá. Pra gente olhar a tabela, já que rebaixamento foi citado, e eu e o Dorival vai falar sobre rebaixamento, eu quero saber se a bancada concorda com o rebaixamento, e o Belo falou sobre política. Foi marcada nesse final de semana a eleição. Gostaria que você fizesse, Belo, por gentileza, um resumo do quadro político do Corinthians. O que aconteceu nesse fim de semana, o que vai acontecer em termos de eleição. Quais são os candidatos? Candidatos, enfim, um resumo para que a gente comece, a partir já de amanhã, focar muito também nesse assunto da eleição. Por gentileza, Belo. O Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, marcou a eleição indireta à presidência do Corinthians para o dia 25, próximo dia 25, então, vai entrar um presidente tampão, que é um presidente até o final de 2026, que seria o final do mandato do Augusto Melo. Então é um presidente que vai até o final do Augusto Melo, do mandato que seria do Augusto Melo, e aí há uma eleição entre os sócios para um presidente pelos próximos 3 anos. Então vai ser uma eleição indireta entre os conselheiros, são 300 conselheiros que vão eleger esse presidente tampão. E qualquer conselheiro com pelo menos 2 mandatos pode se candidatar à presidência. O Osmar Stabile, que é o presidente em exercício do Corinthians hoje, é candidato natural e há um consenso entre muitos conselheiros de que a permanência do Osmar Stabile seria o fator que daria mais paz ao Corinthians até o final de 26, porque o Stabile já está lá, ele ficaria até o final de 26 e aí teria uma nova eleição para entrar um outro presidente. Ele vai ter concorrente, Beto? Mas então, nem todos os conselheiros pensam a mesma coisa. Então há pelo menos mais 3 candidatos. Mais 3? 3 candidatos, além do Estado. Quais são? E o Mário Schiavenato, que é conselheiro vitalício. O André Castro, que é um conselheiro praticamente novo, ele entrou agora no conselho pela chapa preto no branco. Ele que fala que tem $1 bilhão, uma carta de $1 bilhão para trazer no bolso atrás aqui, exatamente. $1 bilhão, mais ou menos 6 bilhões de reais que entrariam no Corinthians se ele fosse eleito. Deixa Stabile quieto lá. E o outro conselheiro é o Antônio Roque Cittadini, que decolou como um azarão, mas aí eu estava falando com o Chico Lang aqui, ele conquistou apoios de conselheiros contra o Osmar Stabile, do passado e passado recente. Passado recente do Corinthians. Sempre lembrando. Exatamente. E que não gostam do Osmar Stabile, que são contra o Osmar Stabile, inclusive alguns que apoiavam o Augusto Melo, que acabou de sair, e alguns que apoiavam o André Sanches. Estão indo pro lado. 2 inimigos, mas estão em torno de um só nome. Mas isso faz o Cittadini um candidato que tem chance de ganhar? Um candidato com cada vez mais chance de ganhar. Hoje se você fosse me perguntar quem ganha, eu não sei. Há uma semana, favorito, eu falaria Osmar Stabile. Hoje eu não sei. Amanhã, na outra segunda-feira, eleição. Atenção, terminou agora, Palmeiras 1, Botafogo 0. A gente vai falar já de Palmeiras e Botafogo. Gol do Felipe Anderson. Gol do Felipe Anderson. No pique, gente, pra gente entrar no São Paulo, eu quero o Bacérgio com a galera aí falando sobre o Dorival. Paulo Sérgio, Corinthians corre risco de rebaixamento? Não. Alex? Não. Belo? Muito. Chico? Corre. Miller? Corre. Bacérgio? Não corre. Não corre, eu acho que corre risco de rebaixamento pelos problemas que tem no Corinthians de elenco e problema político. A torcida falando, os nossos internautas falando a respeito do Dorival para a gente ir para o São Paulo. Vamos lá, Garrafa, tem muita gente se dividindo. Fernando Monteiro, por exemplo, diz que Dorival é um bom treinador, pegou um time com um elenco mediano, uma diretoria amadora e tem uma série de jogadores contundidos, não está fácil. O Messi corintiano dá uma cornetada no Dorival, diz que ele demora a substituir, às vezes substitui errado, mas a culpa não é só dele, pelo menos por enquanto o Dorival não está sendo tão apedrejado pelo torcedor corintiano. Meus caros, e essa informação que tá rolando aí, né, nos bastidores, que o Dorival Júnior tá prestes a ser demitido, não só ele, mas também o Fabinho Soldado, né, a situação não tá nada boa entre os dois aí no Corinthians. O Dorival está sendo criticado pela torcida e o Fabinho Soldado não quer a continuidade dele. Já a torcida tá braba com o Fabinho Soldado porque não contratou ninguém nessa temporada, né? Ainda mais agora que estamos o transfer da FIFA, então vai ficar mais difícil.
Então, galera, vamos ver o que vai acontecer, né? Diante dessa possível demissão do Dorival, temos aí a possível volta do Tite. Segundo informações aqui nos bastidores do Corinthians, há uma grande pressão pela demissão do Dorival. E a diretoria já teria recebido, galera, de pessoas próximas ao Tite, a garantia de que dessa vez o clube não teria trabalho nenhum para fechar a sua contratação. O que vocês acham, hein? Velho? Eu acho que o Tite de volta aí, será que daria certo, hein? Toda vez ele é especulado, toda vez tem negociação e nunca dá certo. Bora ver o que vai acontecer. Ele tá sem clube e tem um time também que tá interessado nele, que é o Santos, né? Inclusive o filho do Tite tá lá no Santos, era o auxiliar técnico do Kleber Xavier, que foi demitido ontem após a goleada do Vasco. E pode ser que o Tite vá pra lá. Então o Corinthians tem que decidir logo, vai ficar com o Dorival, vai mandar embora. Porque se for mandar embora, tem dois nomes aí que pode ser que treine o Corinthians. Primeiro é o Tite e depois tem o Vojvoda, que foi demitido do Fortaleza. Vocês acham que vale a pena, cara, trazer o Tite novamente? Ele que teve uma bela passagem no Corinthians, a primeira foi ótima, ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão 2015, Libertadores e Mundial 2012, ganhou, salvo me engano, a Recopa Sul-Americana em 2013 contra o São Paulo, ganhou Paulistão, enfim, o cara foi top demais, conquistou aí o título mais importante do Corinthians, que foi o Mundial de Clubes e a Libertadores. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que se o Dorival for demitido, tem grande chance de ele vir, porque pessoas próximas já falaram que não teria problema, ou seja, provavelmente dessa vez ele aceitaria a proposta e fecharia com o Corinthians. Então o que vocês acham, galera? Vocês acham que ele tem que voltar para o Corinthians ou não? Tem que ir atrás de outro nome, né? Mudanças, trazer jogadores, trazer treinadores novos. O que vocês acham? Vamos ver o que vai acontecer. Tite tá sem clube aí desde 2024, né? No finalzinho do ano passado ele foi demitido do Flamengo, justo antes do confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil, né? Se eu não me engano, ele foi demitido antes do primeiro jogo, ou foi depois do primeiro jogo, não lembro, acho que foi antes. Então vamos ver o que vai acontecer, né, galera? O Corinthians precisa tomar uma decisão, porque tá chegando já os confrontos da Copa do Brasil. E aí, será que vai dar certo ficar com o Dorival ou não? Tem que decidir logo, porque a temporada tá acabando, já estamos no retorno do Brasileiro, o Corinthians não tá nada bem na tabela, estamos aí quase perto ali do primeiro time que abre a zona de rebaixamento. O primeiro time é o Vitória. Vitória tem atualmente 19 pontos e o Corinthians tem 22. Então, se o Vitória ganha, já vai passar o Corinthians, porque tem o mesmo saldo de gols. Então, se ganha, já passa o Corinthians ali. E o Santos tá ali atrás, né? Tomou uma goleada, ainda bem. Vasco tava ali atrás também, venceu, subiu um pouco na tabela, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que ganhe. Esse próximo jogo é justamente contra o Vasco. Eu não tô muito confiante porque é fora de casa. Ou em casa o Corinthians não tá conseguindo resultado. Imagina fora de casa, né? Mas vamos ver. O Corinthians foi lá no Ceará, surpreendeu, ganhou do Ceará. Então não dá pra duvidar desse time do Corinthians. Não temos que ter medo do Vasco. Nós temos que ter medo do Corinthians. Porque o Corinthians, ele mesmo gosta de se complicar, né? Então comenta aqui, galera, nos comentários. Pra você, o Corinthians tem que trazer o Tite. Pra você, o Corinthians ganha do Vasco. O jogo vai ser, deixa eu conferir aqui, vai demorar um pouquinho, né? Vai ser só domingo que vem, às 4 horas da tarde, lá em São Januário. Tem esse jogo aí do Corinthians, vamos ver o que vai acontecer. Vai ter uma semana inteirinha de treinamento, descanso. Não é possível que esse time vai chegar mal para o jogo contra o Vasco, né? Vamos ver. Apesar que o Vasco também vai descansar, né? Foi eliminado da Sul-Americana. Mas o Corinthians tem um plantel melhor, né, cara? Mesmo com desfalques, tem um time melhor que o do Vasco, então tem que vencer obrigatoriamente. Comenta aqui a sua opinião abaixo, o que você achou de tudo isso. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera!